com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus queridos, eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui essa noite, conhecendo mais uma parte do povo de Deus que vai morar no céu. Que Deus abençoe a vida do pastor presidente dessa igreja, do pastor João, da sua esposa também, que Deus em Cristo abençoe. Louvo a Deus pela família Góes, e temos como uma referência, como uma família missionária. Deus abençoe a todos. Se eu for citar o nome de cada um, é muito grande a família, eu vou acabar sendo desleal com algum deles, porque todos eles têm um valor muito importante no nosso coração. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Como o nosso pastor muito bem falou, tudo aquilo que o Espírito Santo ele manifesta em nós, ele precisa ser compreendido. A fé, ela nos faz compreender, ela nos faz entender aquilo que Deus ele tem para manifestar em nós. Quando Deus ele chega para Jeremias e diz assim: Jeremias, você sabe o que você vê? Você entende, você compreende, você sabe o que você está vendo? Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Era uma visão simples, mas não tão simples para aquele que não entende do que está vendo. Porque essa vara não tinha folha, não tinha flor, não tinha fruto. Então ele precisava, além de ter a visão, ele precisava o quê? Ter o discernimento daquilo que ele estava vendo. Então nessa noite, eu te convido a ficar ligado com o Espírito, para que tudo aquilo que o Espírito Santo ele vier ministrar ao teu coração, você não apenas venha ver, venha ouvir, mas você venha discernir e receber com o teu Espírito aquilo que Deus ele tem para falar nessa noite, amém? Muito ele já tem falado. A igreja está me ouvindo? O som mudou um pouco aqui em cima, por isso que eu perguntei. Amém? Queridos, abre a tua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Deus abençoe. Venho do Ceará. Estou acompanhado com o missionário Jorge. Também da pessoa do meu pai, que está comigo. Tive um dia muito agradável com a pessoa do nosso irmão Nilson Ivan, também que está aqui. Aleluia. Procurarei ser breve, não enfadonho. Livro da revelação do Senhor Jesus, dado a João, no capítulo 5, diz assim. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que bradava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No versículo 13, para nós adiantarmos um pouco a leitura, diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja diz amém. Graças a Deus. Querido, obrigado. Amém. Você está bem melhor. Queridos, nós estamos falando de um dos tempos mais difíceis da igreja primitiva, onde a igreja primitiva ela estava acometida de uma grande perseguição, onde todos os apóstolos já tinham sido martirizados, onde eles estavam lutando para
pregar e anunciar aquilo que Cristo tinha ensinado. Eles morriam pelo Evangelho. E hoje, nos dias de hoje, às vezes sequer nós conseguimos viver o Evangelho na plenitude dos ensinos que Cristo nos ensinou. Eles morriam pela pregação da veracidade. Paulo disse ao seu filho Timóteo, Timóteo, cuide de escolher homens idôneos, íntegros, para repassar essas escrituras. Porque a questão não é só pregar as escrituras. É pregar a palavra com a sua total veracidade. Com aquilo que ela tem a respeito para alimentar e acrescentar o homem. Quando hoje eu falava para o Nil Silvan, disse, Silvan, o que eu vejo, eu sou novo, tenho um pouco de experiência, mas o que eu consigo observar é que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não se fazem, não se sentem parte do corpo. Chega nessa igreja linda, bela, que é um privilégio estar aqui, mas não se reconhece fazer parte da baleia. E está apenas como um adereço no corpo, ele está no corpo, mas não se sente parte do corpo. É como essa máscara que está no teu rosto, como esse óculos que você está usando. Chega aqui, não coloca, não faz as suas raízes, não se sente como pastoreado pelo pastor João. E aqui a palavra, ela é pregada, e muitos são alimentados, muitos são exortados, muitos são consolados pela palavra, aqueles que se sentem parte do corpo. Porque isso que está no teu corpo hoje à noite, você vai já jantar, eu creio. E esse alimento que você vai comer, ele não vai nutrir, ele não vai trazer nenhum tipo de nutrição para isso que está no teu corpo. Por quê? Porque ele está no teu corpo, mas não faz parte desse corpo. Deus me mandava falar isso. Por isso que eu comecei por aqui. Esse povo estava dentro de uma grande perseguição. Nero, ele já havia matado boa parte dos homens, inclusive o apóstolo Paulo já estava morto. Uns crucificados de cabeça para baixo, Marcos arrastado pelas ruas de Alexandria, homens envenenados, outros lançados em arenas, enrolados com peles de animais, para servir de chacota, de alegria, para homens que, pelo seu prazer, Nero botando fogo em Roma, vestido de ator na torre de Mecenas, culpando cristãos, e tudo estava indo para um fim trágico naquela época. Mas quando compreendo que todos aqueles homens que morreram foram sementes, para eu estar hoje aqui, eu começo a valorizar mais do que aquilo que as escrituras falam a meu respeito. Eu começo a entender que esse homem, João, ele teve experiências diferentes, porque não tão somente ele queria o serviço, mas ele queria o relacionamento. Muitos chegam na casa do Senhor querendo serviço. Não, eu quero o serviço, eu quero entrar porque eu vou servir, querido. O relacionamento, ele é prioridade dentro da casa do Senhor mais do que o serviço. Quando os apóstolos, eles chegaram a ter um relacionamento com Jesus, lá em Marcos, Jesus disse que chamou eles para andar com Jesus e depois para pregar e expulsar os demônios. O relacionamento, ele vai vir à frente do serviço. Quando João, ele chega na ilha de Pátimos, jogado por Domiciano, o único dos apóstolos vivo, arrebatado no dia do Senhor, ele vê um Jesus totalmente diferente daquilo que ele tinha visto, como único apóstolo, juntamente com as mulheres que estavam na morte, na crucificação de Jesus. Ele vê um Jesus totalmente diferente. E no capítulo 1 ele descreve Jesus. No capítulo 2, ele descreve as eras da igreja. Ele fala de 7 períodos proféticos que fala da igreja no seu todo. E que hoje nós vivemos o tempo da igreja de Laodiceia, que é a igreja do arrebatamento. O que é que quer no arrebatamento, irmãos? Amém? Como assim? Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, 16 diz, dado a ordem, o mesmo Senhor descerá, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Eita, Jesus querido, eu creio, Senhor, que nós já, aleluia, eu creio que os mortos eles ressuscitarão, e juntamente que nós que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, e nos encontraremos com Ele, nos ares, para sermos galardoados, aleluia. Nós somos a igreja do arrebatamento, nós somos o povo que vai contemplar aquilo que foi anunciado, quando Jesus disse, olha, eu vou, mas eu volto. Aquelas pessoas era como se todo dia eles olhassem para os céus e esperassem Jesus voltar. Eles aguardavam ansiosamente, a ponto de cartas, Paulo escreveu, olha, não fiquem perturbados, nem por cartas, nem por palavras, por epístolas, não vos perturbeis como se o dia do Senhor já tivesse chegado.
E isso eu quero falar hoje para você, da grandeza de Cristo, dentro desse plano salvífico. Para explicar melhor o capítulo 5, eu preciso falar um pouco de Adão. Pastor, me dá um toque quando a hora estiver avançada. Eu preciso falar um pouco de Adão, para você compreender que livro foi esse que foi aberto. No princípio, quando Deus ele criou o homem, quando Deus criou todas as coisas, Deus ele cria o homem e dá um governo nas mãos do homem. Deus ele dá um domínio nas mãos de Adão. Deus ele dá na mão de Adão governo para Adão dominar. E disse: Adão, tu vai dominar, tu vai governar. Adão, tu vai governar. E Adão tinha liberdade sobre os animais, sobre as plantas, as animais, a natureza, sobre todas as coisas. O nosso irmão Adão, ele tinha autoridade. Ele representava Deus naquele lugar. Ele representava a presença de Deus na criação. Você acha que Deus precisa de mim e de você para alguma coisa? Sim ou não, irmãos? Não, Ele não precisa de mim e de você. Mas o senso de justiça de Deus, ele é tão amoroso que ele deixou o nosso irmão Adão ser coparticipante da criação, mostrando assim que aquele que tem relacionamento, esse sim será belo no serviço. Você quer ser um homem conhecido do serviço? Será impossível se você não tiver relacionamento. Se não for um homem de oração, escute isso. Eu estar aqui em cima desse altar, meu pastor, é um milagre da parte de Deus. Eu não sou dito estar aqui em cima. Eu sou um matuto vindo do Ceará. Talvez não tenha uma eloquência necessária para passar essa informação. Mas Deus, ele usa essas coisas loucas para confundir. Às vezes nós mesmos, quando nós colocamos a confiança na força do nosso braço. A palavra Adão significa Senhor da terra. Senhor, dono da terra. Adão ele tinha governo sobre aquela propriedade. Adão ele tinha domínio. Ele tinha autoridade sobre tudo aquilo. Adão tinha domínio. E a Bíblia nos diz que Adão ele perde esse governo. Ele perde porque ele parou de ouvir a voz do seu Senhor. Ele parou de ouvir a voz do seu amigo e foi dar ouvidos à serpente. E aquele domínio, aquele governo ele perde. E Satanás ele toma esse governo, está sob as suas mãos, e isso é um fato. É um fato. É um fato que lá no Salmos de número 115, a palavra do Senhor diz que os céus dos céus é o céu do Senhor, e a terra Deus deu aos filhos do homem. E quando eu vejo que o próprio Jesus disse, que Satanás, que esse mundo era o príncipe deste mundo, quando eu vejo que em Mateus 4 e também em Lucas 4, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. E quando Satanás ele chega na tentação, depois que mandar que Jesus provasse que era filho, transformando assim pedras em pães, ele leva Jesus para um monte bem alto. E ele oferece todos aqueles reinos, toda aquela glória, se prostrado Jesus o adorasse. Jesus sendo Deus, irmãos, e Satanás sendo o pai da mentira, em nenhum momento Jesus disse que Satanás estava mentindo, não. Em nenhum momento. Sabe por quê? Porque Satanás, ele estava ali protegido pela própria palavra de Deus. A própria palavra, ela dava para que o inimigo dissesse aquilo. E Jesus o repreendeu. E naquele momento os anjos chegam e servem Jesus. Eu estou querendo te dizer que esse governo que tinha nas mãos de Adão, esse governo que tinha no jardim, foi perdido e entregue nas mãos de Satanás. Pastor, mas realmente o que é esse livro? Pastor, o que significa esse livro? A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que esse livro, dentro do poder de Deus, dentro daquilo que Deus ele tinha para fazer, Deus ele poderia muito bem dizer assim: Satanás, me dá de volta esse poder, essa autoridade. Deus ele podia, mas ele era Deus, ele não fez. Sabe por quê? Porque o seu senso de justiça não permitia isso. Ele não permitia, e de forma legal, ele iria sim tomar de volta isso das mãos de Satanás. E dentro do plano da criação de Deus, o cordeiro morto antes da fundação do mundo, nós que estamos aqui hoje à noite, aqui em Brasília, para adorar esse cordeiro que foi morto, nós estávamos incluídos nisso. E Deus, no seu domínio, na sua criação, Deus deixou isso já determinado. Eu quero dizer para vocês, meus queridos,
Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Que a morte de Jesus não foi apenas, como a gente muito pensa, não, Jesus morreu apenas para me salvar. Jesus morreu para te salvar, mas também para resgatar toda essa terra, todo esse mundo, toda essa posse, todo esse domínio, tudo isso que Satanás ele tomou. Deus ele nunca deixou de ser dono. O certo escritor diz que Satanás é apenas um cachorro na coleira de Deus. Adão, ele tinha apenas uma cessão de posse, ele tinha apenas uma procuração, quando o dono da terra era o próprio Deus. Adão, ele tinha uma voz quando Deus o permitiu ter. E Satanás, ele toma isso. Mas Jesus, dentro desse contexto, a Bíblia diz que João, ele chega e vê Deus sentado em um trono. E Deus sentado no trono, ele tinha esse livro na sua destra, na sua mão direita. E ele estava desse jeito, selado por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora, tendo 7 selos. E não havia ninguém digno de olhar para esse livro, de desatar os seus selos. Não tinha ninguém com legitimidade de chegar diante de Deus e dizer: olha, eu sou digno de desatar esses selos, eu sou digno de chegar na presença de Deus. Não tinha ninguém nem digno. Quando a palavra do Senhor nos diz que esse anjo forte, ele brada. O anjo forte, ele chega e brada dizendo isso. Se eu for falar sobre hierarquias angelicais, irmãos, sobre anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, potestades, miríades, quando nós vemos na Bíblia falar sobre esse anjo forte, a Bíblia diz que no milênio, Jesus ele vai dar ordem a um anjo forte vir amarrar Satanás, e vai com as suas correntes dizer: venha, e ele vai ser amarrado. A Bíblia diz que o anjo forte, na época de Daniel, esse anjo forte ele veio para ajudar Daniel. É um tipo de categoria de anjo que não fala o nome desse anjo, mas deixa eu te dizer, mesmo ele sendo forte, mesmo ele tendo governo, esse anjo, mesmo um anjo na Bíblia tendo matado 185 mil pessoas a romper da manhã, mesmo o arcanjo tendo todo o seu poderio de guerra, deixa eu dizer uma coisa, nenhum deles teve legitimidade de chegar diante de Deus. A Bíblia diz que ninguém nos céus, ninguém na terra, nenhum dos Césares, nenhum dos Assueros, nenhum dos faraós, ninguém teve legitimidade de chegar diante de Deus. Ninguém. Porque Jesus Cristo, Cordeiro morto antes da fundação do mundo, não conheceu o pecado. Aleluia. A promessa. O homem, que leão, na cruz ele se tornou ovelha. Que ele como raiz de terra seca, ele deu a vida por mim e por você. Esse homem, ele chega diante de Deus. E ele chega e é como se Deus ele tivesse franqueado, dito assim: quem é que é digno? Sabe para quê? Para Satanás ele não tem nem o que falar. Ele franqueou e disse: olha, quem é que é digno de chegar diante de mim? Deus ele deu oportunidade. É como se Deus tivesse olhado e disse: quem é digno? Vocês são dignos? Você no céu? Você é digno? Você tem legitimidade de chegar diante de mim? Deus ele permitiu, ele abriu espaço para se alguém quisesse chegar lá diante dele. E ninguém chegou. Ninguém foi diante de Deus. Porque ninguém tinha essa autoridade. Jesus na cruz do Calvário, Jesus ele estava salvando a humanidade, mas também resgatando todo o mundo, toda a natureza. A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, no versículo 22, a Bíblia diz que a natureza, ela geme ansiosamente, como com dores de parto. Aleluia. Ela quer ser resgatada. E quando Jesus naquela cruz, ele toma todo o pecado da humanidade, e ele grita: tetelestai, está consumado. Quando ele derrama a sua última gota de sangue, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o mundo entrou no cataclisma. Ei, a Bíblia nos diz que o sol ele escureceu. A palavra do Senhor nos diz que as pedras, as rochas se fenderam. A palavra do Senhor diz que o véu ele se rasgou. Aleluia. Sabe por quê? Porque o mundo estava reconhecendo quem era o dono. Aleluia. O mundo estava sabendo quem era o dono, o que era aquilo que estava sendo feito, aquela obra que estava sendo feita na cruz. A palavra do Senhor nos diz, no Salmos 18, que Deus, das suas narinas saía fogo abrasador. Que Deus ele se irou naquele momento, e nas asas de um querubim, ele voou pelas asas do vento. E quando
O Criador, ele passa, a criatura tem que bater continência. E por isso que o sol se apaga. E às vezes eu e você, nós não queremos ouvir a voz de Deus, irmãos. Eu entendo uma coisa. A Bíblia nos diz que todo joelho tem que se dobrar. Lá em Filipenses capítulo 2, eu amo esse texto. Que haja em vós, aleluia, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo Ele se aniquilou, e Ele assumiu a forma de homem. Oh, aderassuriana labai. Ele assumiu a forma de servo, ele foi fiel, ele foi como rei, caminha para a sua coroação, ele foi para resgatar eu, você e toda a natureza e a humanidade naquela cruz do Calvário. Aleluia, bendito seja Deus, oh glória a Deus, bendito seja o Senhor. Quero me encaminhar para o fim, aleluia. No capítulo de número 4 não fala de Jesus. No capítulo 4, quando deixa eu começar bem assim. Quando João, ele foi arrebatado no dia do Senhor, por causa do seu testemunho, e por causa da palavra de Deus, que é coisa que está rara hoje. Pensa numa coisa que está rara, que o pessoal não dá mais valor. É isso aqui. No meu culto de doutrina que eu preguei quarta-feira, eu preguei sobre a palavra de Deus, no Salmo 119. Não dão mais valor, é algo que ninguém se importa, que ninguém mais crê, que ninguém mais se preocupa com a palavra. As pessoas querem pregações prontas, tudo aquilo que você come, que alguém já mastigou, que foi dado pelo Espírito, é leite. A comida grossa que você precisa é a revelação de Deus, e somente você e Deus vai ter essa comida grossa. Aleluia. Eu, João, irmão vosso, companheiro convosco na tribulação e na aflição, estive na ilha de Patmos no dia do Senhor, e fui arrebatado do Espírito, por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus. Escute isso. João, ele teve experiências, a qual mudaram toda a trajetória da humanidade. No capítulo 4, quando ele chega e é arrebatado, irmãos, João, ele não foi arrebatado e ficou indo e voltando, e sendo arrebatado de novo, não. Ele foi arrebatado, e a Bíblia nos diz que outra janela, outra porta se abriu nos céus. Ele já estava arrebatado no dia do Senhor. E quando ele estava naquele nível espiritual, já em meio a uma experiência com Deus, a Bíblia diz que outra porta se abriu, e ele chegou diante do trono de Deus. A Bíblia diz que ele chorava muito. Ele chorava de uma forma copiosa, de uma forma que ele não conseguia se controlar. Eu creio que a única menção que na Bíblia fala de alguém que chorou no céu, seja esse momento que João chorou. Sabe por quê? Porque aqui nessa terra você pode chorar, você pode aqui até se entristecer, porque o teu negócio deu certo, porque o teu filho está na droga. Você pode aqui até nessa terra, você se entristecer, você chorar por causa de enfermidade, por causa de problema, mas lá será julgado, lá não terá dor, lá não terá choro. Porque o Cordeiro, ele estará para enxugar a tuas lágrimas. Aleluia. Nós, como igreja do Senhor, nós somos a representatividade de Deus nessa terra. Nós temos um privilégio. No dia da Santa Ceia nós somos uns privilegiados. Sabe por quê? Porque nós assumimos até mesmo a função que Cristo irá fazer conosco. Nós pegamos aqui, damos graças em 1 Coríntios 11, 23 e servimos a noiva. Ei, essa função é de Cristo. Ele vai beber esse cálice comigo e com você nas bodas do Cordeiro. Ele vai lá, e nós que somos diáconos, presbíteros, evangelistas, ei, você dê valor a isso que você recebeu. Porque essa posição é a posição que Cristo ele vai te servir quando você chegar no céu. Aleluia. Quando ele chega no capítulo 4, não fala do Cordeiro. É o capítulo da glorificação de Deus. A Bíblia fala que tinham querubins. A palavra do Senhor dos dias, que tinham 24 anciãos que tiravam as suas coroas e jogavam no chão e glorificavam o nome de Deus. Tudo nessa terra Deus comanda. A Bíblia diz que Ele pega todas as águas dos oceanos na palma das suas mãos. A palavra do Senhor nos diz que Ele olha para a erva do campo e diga murcha, e ela tem que murchar. Ele chama todas as estrelas pelo nome. A Bíblia diz que Ele olha para o rio, onde não tem rio, e diz venha, e aquele rio tem que aparecer, porque Ele é Deus. Aleluia. A Bíblia diz que esse rio, Ele com o sopro das suas narinas, Ele assopra, e esse rio tem que congelar.
Aleluia. Ele olha para os raios e diz: se atire no campo, se atire no deserto, se atire no meio dos mares. Ele comanda, ele domina todas as coisas, meu irmão. Aleluia. E você só como apenas uma gotinha dentro de água, uma gotinha de água dentro de um balde. Nós somos como gafanhoto, a Bíblia diz. No Salmo, no Isaías capítulo 40, fala sobre isso. O nosso Deus, irmãos, Ele manda, Ele comanda, Ele desmanda, Ele tomou das mãos de Satanás. A Bíblia diz que Satanás foi vencido, ele foi despojado, humilhado, o aguilhão foi quebrado, irmãos. E esse governo, esse domínio, sabe o que foi que Jesus disse em João 17? Papai, a glória que o Senhor me deu, eu dei para a minha igreja. Eu dei para a minha igreja, a glória que Ele deu, Ele repartiu comigo e com você. Hoje nós somos a representatividade de Deus na terra. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Apocalipse, só tinha uma forma de Jesus ser visto, era entre os 7 castiçais, entre os 7 candeeiros, que ali representa a igreja. Só existe uma maneira, uma forma, do povo lá fora ver Jesus, é através de mim, através de você. Não espere o anjo aparecer, que o anjo não vai aparecer. Eles até quiseram pregar, mas papai não deixou. Ei, querido, você tome a sua responsabilidade, você tome o seu lugar de governo. Pega esta palavra, coma ela, se alimente dela. Ei, viva essa palavra. Aleluia. Para encerrar, queridos, no capítulo 5, no capítulo 4, Deus foi glorificado, onde todos aqueles anciãos tiravam suas coroas. No capítulo 5 fala da glorificação do Cordeiro. É como se tivesse sido uma assembleia, igual está aqui. Quando você vai para o versículo 13, quando a gente prega fora da igreja é um pouco difícil. Nossa igreja eu vou citando os versículos e o irmão Gabriel vai botando lá e eu olho para cima e é ligeiro demais. Aleluia. Glória a Deus. Lá no capítulo 5, no versículo 13, irmãos, olha só. Olha só o que é que diz. Então ouvi que toda criatura que há nos céus, e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, aleluia, oh glória, estava dizendo aquele que está sentado no trono e no cordeiro: seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Jesus, Ele venceu. Mas às vezes a igreja está vivendo como se Jesus tivesse perdido. Nós andamos como se Jesus tivesse perdido. Irmão, nosso Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos deu um inimigo vencido, despojado, sem autoridade, sem governo. Às vezes o maior inimigo que você tem é você mesmo, irmão. Ele não tem mais autoridade sobre você não. Você tem autoridade, você tem governo sobre as tuas mãos. E quando todos esses seres dos céus, quando todos os seres da terra estavam envolvidos e reunidos, a Bíblia disse que um dos anciãos gritou: calma, João. Ei, João, não chore. Eis o cordeiro, eis o leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que João ele olha. E quando João olha para trás, ele não vê mais um leão, ele vê um cordeiro. O cordeiro que tinha sido morto e ferido. Sabe o que é que eu entendo? Que quando João ele chegou na presença de Deus, para tomar o livro da destra, da mão direita de Deus, João ele começa a andar, Jesus começa a andar como cordeiro ferido, e toda aquela assembleia contemplando e olhando e analisando as obras, aquilo que Jesus tinha feito. Irmãos, isso é muito sério. Pessoas que não acreditam, mas quando você lê Salmos 24, que diz: quem é este o Rei da Glória? Quem é este? Eles precisam saber. A igreja hoje precisa saber a glória de Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus e a obra que Jesus Cristo fez? Só existe uma forma de nós comermos indignamente do corpo dele, é se nós não discernirmos a obra da cruz. E quantas vezes estamos na igreja sem discernir o que ele fez, sem saber, sem compreender a profundidade da obra da cruz? Porque quando eu compreendo, meu pastor, eu já vou encerrar, fechar a Bíblia, aleluia. Quando eu compreendo a obra que Jesus fez por mim, eu não troco a minha eternidade com meu Deus
por 5 minutos com um copo de cachaça. Não, eu não perco. Quando eu compreendo a obra da cruz, e o que Jesus ele fez desde a fundação do mundo, o que Jesus ele fez, eu não troco a minha vida e a eternidade com prazeres nessa terra, em casa de prostituição. Não, eu não perco tempo porque eu compreendo a obra da cruz. Eu não perco tempo falando mal do meu pastor, eu não perco tempo trazendo conflito dentro da igreja, eu não perco tempo trazendo prostituição no falatório, na conduta. Eu não perco tempo porque eu entendo a obra da cruz de Jesus no Calvário. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, posso orar por cura? Não vou tocar em ninguém, vou orar daqui. Irmãos, fique de pé, aleluia. Você que tem enfermidade, coloca a mão na tua enfermidade. Vocês têm alguém em casa, os pastores que foram aqui anunciados, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Deus ainda coloca mente de pessoa no lugar. Deus ainda tira esse sentimento de depressão que anda em coração de pessoas, sabe por quê? Por abuso sexual da infância. Deus ainda remove de pessoas que foram traídas e já perdoaram, mas lá no fundo existe ainda uma gavetinha de algum sentimento que ainda falta ser perdoado, de pessoas, crianças que foram abusadas por tios, por parentes, que Deus já te tocou para você liberar perdão. Querido, o perdão é uma jaula, é uma prisão que você mesmo se coloca e só você tem a chave. Só você se consegue se soltar. Se eu não consigo ter paz com meu irmão, que a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 14, seguir a paz com os irmãos é a santificação sem a qual ninguém vai ver a Deus. Quando eu não consigo ter a comunhão com meu irmão, que eu vejo, como é que eu digo que eu tenho comunhão com Deus? Aleluia. Eu quero orar. Una a tua fé com a minha. Una a tua fé com a minha, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, se liga com Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Você vai pensar agora, você vai colocar a mente essa pessoa que está no crime, no tráfico, ou na bebedice, na sua filha que que está com problemas mentais, a sua filha que está se cortando, o seu filho que está jogando jogos que não é para jogar. Aleluia, aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, pela autoridade que há no sangue de Cristo Jesus, Pai querido, eu te peço, passe agora o teu sangue, Pai, sobre a vida, meu Deus, desta mulher que está sofrendo de depressão, essa mulher que sofre de síndrome do pânico, essa mulher, meu Deus, que sofre de ansiedade, que está com, meu Deus amado, células cancerígenas, meu Deus querido, em nome de Jesus, que tem, meu Deus querido, enfermidade, caroço, Senhor, visita, Pai, tocando o útero, Pai, tocando, meu Deus querido, meu Deus amado, meu Deus, o ventre dessas pessoas, dessa mulher agora, em nome de Jesus, eu repreendo você, espírito de enfermidade, caroços, nódulos, em nome de Jesus, sumam, saia, toda dor na coluna, em nome de Jesus de Nazaré. Você que sofre de diabetes, Pai querido, vai colocando no lugar, Pai. Meu Deus querido, este jovem, Senhor, meu Deus querido, que está no homossexualismo, Pai, que nós o amamos, o recebemos, o abraçamos, Senhor, a qual o seu organismo está produzindo hormônios que não são masculinos, Pai. Eu dou esta ordem, está proibido o organismo de você projetar, de você produzir. Em nome de Jesus eu anulo agora, pelo poder que é no sangue de Jesus, está repreendido todo espírito maligno de morte, toda obra de macumba, de bruxaria, em nome de Jesus. Pai, toca a tua igreja, Senhor, toca, Senhor, a tua igreja, vai tocando, Pai, vai tocando em nome de Jesus, toca, Pai, com a tua destra, assim como tu tocou, Pai, este homem, Pai querido, meu Deus, toca, Senhor, a tua igreja, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, receba cura. Seja curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba cura da parte de Deus, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, e é desde já que eu louvo, agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Bata a palma para Jesus, engrandeça o nome dele. Meu pastor.